A graça e a paz a todos nossos irmãos. Jeremias capítulo 25, versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e o espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Amados e queridos irmãos, hoje é 26 de outubro de 2018. Nós estamos vendo sendo realizado em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, o Congresso da Chamada da Meia-Noite. E o tema é muito atual. O tema da chamada é um tema muito atual que está sendo realizado em Lindóia. Se você não acompanhou esse congresso, você pode entrar no site da chamada e comprar esses DVDs, irmão. Você vai ser muito edificado. E Norbert Litt, que é o diretor internacional da chamada, ele pregou sobre esse tema. Qual que foi o propósito? Qual que foi o propósito, então, de depois que Israel ficou 70 anos? Israel ficou 70 anos na Babilônia. 70 é o tempo de uma geração. Israel ficou 70 anos na Babilônia e depois de 70 anos eles voltaram para a Terra Santa. Por que eles voltaram para a Terra Santa? Neemias e Esdras reconstruíram o templo, reconstruíram Jerusalém. Então tinha um propósito. Da mesma forma que Israel voltou depois de 70 anos. Israel voltou depois de 70 anos. Foi reconstruído o templo, foi reconstruída a cidade de Jerusalém. Qual que era o propósito? O propósito era que Jesus nascesse como menino de Belém. Então é o mesmo paralelo. Da mesma forma que Israel voltou depois de 70 anos, Israel ficou na Babilônia 70 anos. Da mesma forma que Israel voltou depois de 70 anos para que Jesus nascesse, vai acontecer. Israel completou os 70 anos no dia 14 de maio de 2018. Então agora vai vir Jesus, o Rei dos Reis e os Senhores dos Senhores, e irá descer em Jerusalém com a sua igreja arrebatada há 7 anos atrás, e vai estabelecer o reino teocrático, meus irmãos. Então o arrebatamento da igreja ele está por um fio a acontecer. O arrebatamento está por um fio a acontecer, e a igreja de Jesus ela precisa de acordar deste sono terrível. Só tem um propósito da figueira ter brotado em 48. A figueira brotou em 48. E ele disse que não ia passar a geração. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Arrebatamento, grande tribulação e segunda vinda em Jerusalém. Então essa geração ela vai só até o ano 80 de Israel, que vai ser o ano 2028. Não passará esta geração. Então Deus tem um propósito aí, Deus tem um projeto. Da mesma forma que ele visitou o povo judeu depois dos 70 anos, e ele tirou o povo judeu do cativeiro da Babilônia, agora ele vai visitar a igreja. Depois dos 70 anos de Israel, ele vai visitar a igreja e vai tirar a igreja do cativeiro desse mundo. A igreja será arrebatada. Por quê? Porque é necessário o povo. É necessário o povo na terra. É necessário a terra. É necessário a reconstrução do templo. É necessária a reconstrução de Jerusalém. O povo de Israel existe. É necessário o povo de Israel existe. É necessário a cidade de Jerusalém, que significa casa da paz. Jerusalém existe. É necessária a reconstrução do templo. O templo vai ser reconstruído. É necessário todas essas coisas para que o Messias volte. Então ele vai voltar em Jerusalém na parousia. Mas antes disso ele vai arrebatar a igreja 7 anos antes, meus amados irmãos. Da mesma forma que os judeus voltaram ali depois de 70 anos. porque era necessária a terra de Israel, era necessária a cidade de Jerusalém para que Jesus nascesse.
Então Jesus nasceu ali. Agora, a mesma história se repete a partir de 48, 14 de maio de 48. O povo de Israel existe, Jerusalém existe. Olhai para a figueira é Israel. Igreja de Jesus, acorde agora, enquanto é tempo. O momento é de viver acordado, o momento é de estar atento, porque a trombeta vai tocar. A igreja dorme como nunca, os pastores dormem como nunca. Os pastores estão acoplados a esse sistema e eles não conseguem enxergar a iminência do arrebatamento da igreja. Este é o tema que está sendo tratado no Congresso da Chamada da Meia-Noite. O arrebatamento está iminente. O arrebatamento está iminente, meus irmãos, acorde. O povo de Israel está na terra. Jerusalém existe. O templo vai ser reconstruído para que o Messias volte. Este é o propósito. E ele vai voltar em Jerusalém para estabelecer 1000 anos de paz sobre a terra. Ele vem em Belém, casa de pão, na sua primeira vinda. Ele vem como pão da vida. Ele veio como cordeiro que tira os pecados do mundo. Agora ele vai voltar em Jerusalém, na casa da paz. Da mesma forma que ele subiu de Jerusalém, ele desce em Jerusalém, na casa da paz, para estabelecer 1000 anos de paz sobre a terra. Meus irmãos, é hora de acordar. É hora de acordar. É hora da igreja acordar. É hora da igreja sair desse sono terrível. É hora da igreja sair desse sono, pelo amor de Jesus Cristo. Você que vai me ouvir este áudio, você que vai ouvir esta mensagem, compartilhe esta mensagem, divulgue essa mensagem. A igreja está dormindo. O arrebatamento está por um fio a acontecer. Deus é fiel e Ele vai remover a sua igreja. Da mesma forma que Ele visitou o povo judeu depois dos 70 anos e tirou Israel ali do exílio, tirou Israel ali da escravidão na Babilônia, Ele vai visitar a igreja agora depois dos 70 anos de Israel. E Ele vai nos retirar dessa escravidão, Ele vai nos tirar dessa Babilônia, Ele vai nos tirar desse mundo. Será que as pessoas não conseguem entender isso? É o mesmo padrão. Da mesma forma que o povo judeu foi visitado depois de 70 anos. O povo terreno de Deus foi visitado depois de 70 anos. Da mesma forma vai acontecer. A igreja será visitada agora depois dos 70 anos de Israel. O Israel espiritual, a igreja, ela vai ser visitada, ela vai ser tirada desse cativeiro. Da mesma forma que Israel foi tirado do cativeiro, a igreja será retirada deste cativeiro em um arrebatamento pré-tribulacionista. Será que as pessoas não conseguem entender isso? Será que é tão difícil entender isso? Meu irmão, peça ao Espírito Santo de Deus para te alertar. Peça ao Espírito Santo de Deus para te acordar. Porque nós estamos por um fio a ser arrebatado dessa terra. Amém, meus amados irmãos? Divulgue esse áudio, urgente, porque é de extrema urgência. Divulgue esse áudio, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.